Pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Estamos iniciando aí mais uma jornada, né? Mais uma disciplina nova aí no curso de vocês. Vou abrir o AVA aqui para que eu possa acompanhar aí esse encontro, né? Mais nessa nova disciplina aí. Bom, nós iniciaremos aí o nosso encontro com a disciplina de língua portuguesa, de literatura portuguesa, modernidade e pós-modernidade, né? Então, a gente estudou, a gente viu aí no semestre passado sobre a literatura da língua portuguesa, né? Então, a literatura da língua brasileira, e agora a gente vai ver aí um pouquinho sobre a literatura a literatura portuguesa, né? Mais especificamente aí sobre a modernidade e sobre a pós-modernidade, né? Tema aí bastante interessante para vocês. Esse período, ele abrange um período muito curto aí da literatura, uma vez que ela inicia ali entre guerras, né? Então, a gente tem aí esses encontros nossos, eles podem ser alternados aí, até por questão mesmo aí de assunto para a gente poder tratar aí nessas temáticas que a gente tem semanalmente, né? Primeiramente, eu gostaria de orientá-los com relação à estrutura da disciplina, né? Como é que a gente vai organizar essa disciplina para que não tenha aí nenhum problema com nenhum de vocês aí com relação ao que se tem aí pela frente, né? Então, a gente já iniciou aí algumas temáticas, né? E o módulo 1 nosso, ele tem como conteúdo principal aí o modernismo, né? A geração de Orfeu e o presencismo. Então, esse é o nosso primeiro módulo. O nosso segundo módulo, ele vai tratar aí dos conceitos teóricos do modernismo e da literatura contemporânea, que tem uma carga horária um pouco maior. O terceiro módulo, ele vai tratar aí da vanguarda europeia da primeira e da segunda geração modernista, e finalizamos aí com o pós-modernismo, né, e a literatura contemporânea aí em Portugal. Com relação aí às atividades virtuais, né, nós temos uma aí que ela iniciou no dia 3/4 e ela vai até 16/4, é a nossa primeira atividade, né. A atividade virtual 2 também é um questionário que ele vai começar no dia 17/4 e vai até 14/5. Lá no módulo 3, a gente vai ter aí uma análise literária sobre a língua, né, Vidas em Português, que eu vou colocar para vocês aqui também, para poder explicar, já para ficar certinho, né, para vocês não ficarem com dúvidas. E teremos aí também o módulo 4, com a atividade virtual 3 também, que é um questionário, que vai ser aí do dia 5/6 até 1/7. Então, vocês podem perceber que os temas, eles não são temas que eles abrangem um período histórico de tempo muito grande, né? Então, a gente vai fazer um encontro agora no dia 11, que é o que a gente está tendo, esse presencial. No dia 18, a gente não precisa fazer. Por quê? Porque o tema é o mesmo. A gente vai voltar no dia 25, vocês vão estudar o módulo, e no dia 25 a gente volta a se encontrar aqui presencialmente, às 18h30, para a gente poder prosseguir aí com o tema a qual aí eu abordo para vocês, né? Então, é bastante interessante aí que vocês, né, estejam alinhados aí nessa temática, nessa situação, para que a gente possa, né, desenvolver isso daí da melhor forma possível, né, para que vocês consigam enxergar isso daí. O que eu preciso dizer para vocês? Assim como na disciplina anterior, né, a gente não vai ter prorrogação de jeito nenhum, né, aí das atividades, né? As atividades, elas não podem ser prorrogadas de forma nenhuma, de jeito nenhum, para que não atrapalhe aí o andamento, né, da nossa aula, do nosso encontro aí, né, para que as notas de vocês, para que o sistema todo aí, ele seja organizado de maneira a dar certo, né? Estou deixando gravado isso daqui para que depois, se alguém quiser entrar para poder estar analisando, então que veja aí, né, como que será, como que a gente vai organizar. Então já fiquem cientes que a gente não tem
né? Não teremos, de forma alguma, de jeito nenhum, prorrogação das atividades. Em sequência, né, nós vamos ver aqui como que será apresentado, como é que será organizado aí a questão nossa aí do encontro nosso presencial, né? O que será cobrado de vocês, né? Então, já deixo para vocês também a orientação aqui, para vocês poderem já estarem acompanhando aí direitinho como é que a gente vai organizar esse encontro presencial. Então, está aí na tela de vocês, né, o período de vocês, e aí aqui tem a atividade. O que a gente vai, como que a gente vai desenvolver aí esse exercício, né, essa análise aqui. Primeiro, né, nós vamos fazer aqui um vídeo, né, a gente vai assistir lá um vídeo que vai ser um norteador, o link do vídeo está aqui, o vídeo fala aí de línguas, vida em português, né? Então, vai ser um tutor, ele vai organizar aí vocês vão assistir o filme, né? E um ponto interessante para essa atividade é que ela vai ser feita, né, de maneira aí individual, né? Nós não teremos aí esta atividade feita de maneira coletiva. Eu preciso que vocês desenvolvam aí o processo de escrita. Então, a gente vai ter esta atividade aí feita de maneira individual, tá bom? Então, nós vamos assistir aí o vídeo, o link está aqui, o link do YouTube está aqui para vocês poderem assistir lá com os tutores de vocês. Já tem uma pequena sinopse aqui, né, e uma designação daquilo que a gente tem estudado também aí nos módulos da gente. O que a gente vai fazer? Com base aí nos nossos estudos literários, né, principalmente também com o nosso conhecimento sociolinguístico, né, que é nós estamos estudando literatura e a gente estuda os processos linguísticos como um todo. Então, a gente vai fazer uma análise criteriosa sobre o documentário. É um documentário de época, já deixo isso aí, né, bem citado. Ele vai tratar aí sobre a questão linguística, né, e aqui eu chamo a atenção que é das vanguardas europeias, né. A gente vai estudar aí a literatura da língua portuguesa e nas aulas gravadas, tão quanto nos nossos encontros, a gente pode perceber que a gente está vendo aqui uma revolução que acontece aí em diversos campos, né, aqui ó, de Portugal, em diversos lados de Portugal. Então, tudo ali está entre guerra, né? A língua tem uma construção através desses mecanismos também. Então, vocês podem pegar aqui a atividade e falar, mas vidas em português, o que isso tem a ver com a literatura? Isso tem tudo a ver, né? É a formação ali do povo, a condição que vivia-se naquela época, né? Como é que eles se estruturavam ali. Então, tem uma dimensão ali muito grande para a língua portuguesa, né? Então, é um documentário longo, de cerca de 100 minutos, né? Então, inclusive ele é filmado ali aqui no Brasil, na Índia, em Portugal, né? Então, ela é uma longa-metragem onde a gente faz um mergulho mesmo, né, em muitas histórias da língua portuguesa, né, nas variadas culturas também que a gente tem aí dentro da nossa língua portuguesa, né? Então, a gente vai ficar muito surpreso ali com a questão da fala, do cotidiano do personagem, né? Dentro aí dos 4 continentes, né? Então, em cada um deles aí, o português, ele almajamou aí os deuses, as melodias, né? As paisagens, a questão das colônias. Então, o filme aí, ele é um documentário, né, permanentemente em trânsito, como é que posso dizer, né? Então, ao entrar e sair aí da vida dos personagens, o filme ela acaba aí desviando, né, as suas rotas cotidianas para poder encontrar aí os casais, os locais de trabalho, as esquinas, né? Então, a gente tem aí uma análise bem criteriosa desse aspecto linguístico aí, que é o que eu estou cobrando de vocês, né? Então, o que a gente vai fazer? Após assistir o filme, que vai retratar aí o cotidiano dessas 200 milhões de pessoas em 6 diferentes países que falam a língua portuguesa, né? A gente vai ver a imaterialidade aí do patrimônio, né? Essas coisas todinhas. Então, depois que a gente analisar isso tudo, nós vamos entrelaçar dentro da literatura da língua portuguesa,
né? E nós vamos fazer uma resenha crítica, né, sobre esse tema aí. Então, é necessário que a gente traça aí pontos de consonância com a disciplina que a gente estudou, né? Onde é que isso está sendo ligado de um ponto a outro, né? Vamos falar do que está acontecendo na nossa frente no documentário, mas a gente vai fazer um jogo ali de informações literárias, né? Claro, você vai poder fazer seus comentários pessoais sobre a abordagem. Ô, professor, por que você não deixa a gente fazer em equipe? Porque os comentários são de cunhos pessoais, né? Aqui no quarto período, é uma opção mesmo, da qual eu fiz, de fazer a atividade de maneira individualizada, para poder ver como que vocês se colocam criticamente diante, né, dessa literatura, que pode até ser uma literatura comparada, quando eu analiso aí os países que falam a língua portuguesa, junto especificamente com a modernidade, né, com aquilo ali que é colocado em xeque para a gente no momento, que é a questão aí da língua portuguesa como um todo, né, como uma situação ali geral para a nossa situação. Outro fato importante aqui, né, então estou deixando para vocês bem claro, que dentro aí das estruturas, a gente vê, né, que não há essa necessidade desses encontros semanais por conta desses temas, né, entre guerras. Entre as guerras que se tem, que se cria essa história, né, que a gente vai retratando aí dessas temáticas. O que eu vou colocar para vocês aqui, né? Como estamos sem alunos no momento, e engraçado porque é uma cobrança de vocês, né, que se tenham aí esses encontros semanais, a gente faz aí, compramos o Meet para vocês poderem ter os encontros semanais, e na insistência a gente finaliza com isso daqui, né? Então, vou deixar gravado esse primeiro encontro aqui para a gente poder estar se organizando, né? Não sei o que ocorre, os encontros começam às 18h30 nessa disciplina, mas, enfim, eu vou aqui, pelo menos, deixar um apanhadozinho sobre esse primeiro momento aqui, para a gente poder estar se organizando, né? O primeiro modernismo português, né, o que a gente vai tratar aqui, é o ofismo, né? Ele teve ali associado a uma profunda instabilidade político-social dentro da Primeira República. Então, daí se tem a primeira cobrança que a gente tem, por que o encontro presencial vai tratar desse assunto da língua portuguesa, né? As primeiras manifestações modernistas aí, né, elas começaram ali a surgir no período ali que é compreendido entre as duas guerras mundiais, né? Então, esse período é marcado ali por muitas transformações políticas, né, político-sociais, dentro de toda a Europa. Então, não só em Portugal, mas, né, em toda a Europa ali, ela estava com essas manifestações modernistas, com esse, né? Elas surgem aí dentro desse período que vem aí das duas guerras mundiais. Então, didaticamente, o modernismo português, ele tem início aí em 1915, né, com o lançamento aí do primeiro número da revista Orfeu, né, revista essa que é inspirada ali pelos movimentos da vanguarda europeia, que desejava ali romper com o convencionalismo, né, com a idealização romântica, né, chocando ali a sociedade de época. Então, vários artistas participam aí da elaboração da revista, né? E a gente precisa lembrar muito de Fernando Pessoa, de Mário Sacarneiro, né? De Amanda Negreiros. Então, os escritores do ofismo, né? Como ficaram conhecidos aí, eles queriam imprimir a literatura portuguesa aí e as inovações europeias. Então, olha aí, a gente começa esse período em 1915. Né? Então, é coisa muito recente, né? É coisa de muito cuidado ainda para a gente poder estar tratando, para a gente poder estar buscando isso daí. Né? Então, ele constitui um conjunto de manifestações essas literárias, e que corresponderam aí aos modos de pensar, né, a realidade aí de setores sociais, né, mais inovadores, né, das classes médias, enfim. Então, o processo histórico subsequente aí, né, dessas forças sociais, elas serviram até como base política aí, né, para a República. Então, foi bastante ambíguo, né, ou às vezes, né, até associando aí a tendências muito conservadoras.
Então, quando a gente fala sobre isso, a gente lembra da República, da Jovem República, né, de 1910 até 1926, né, que teve ali o Partido Republicano, né, o Partido Democrático, como ficou conhecido ali, como seu principal núcleo político. Então, foi aí um partido com várias tendências, né, mas com predominâncias ali de centro-esquerda forte também. O que a gente precisa também deixar bem especificado, né, bem guardado aí com relação a essa questão literária, né, que depois ali de 1927, né, outra importante revista ali, ela passa a ser divulgadora ali dos novos ideais modernistas, que seria a revista Presença, né, que ela tem aí como principal representante José Sérgio, também aí, né? Então, em termos de características gerais, em termos de realidade contextualizada, né? Esse movimento ele inicia em 1915, ele tem a revista Orfeu como marco inicial. Ali por trás a gente tem a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, as disputas pelas colônias africanas, né? A evolução tecnológica como um todo, essa crise de valores aí em Portugal, né? E essa classe burguesa ali em um destaque geral. Então, eu preciso lembrar das características aí, né, que é a busca pela originalidade, a influência da vanguarda europeia, que a gente trata sobre isso lá no terceiro módulo nosso, né, mais bem específico, mais bem estruturado, né, e essa ruptura com o passado. Eu fiquei de colocar esses slides, inclusive, na biblioteca, e irei colocá-los para que vocês possam ter aí uma visão mais ampla sobre isso. Sobre a primeira fase, que é o orfismo, né, aí eu já disse para vocês aí dentro desse contexto, né, essa revista aí é uma poesia complexa, né, então surge aí a criação dela em 1915, e com a influência aí do expressionismo, né, do futurismo, do cubismo, né, e também o presencismo, nessa revista Presença, que é lançada em 1927, onde busca aí essas discussões sobre a teoria da literatura, né, sobre a revolução, a renovação das formas de expressão. Então, há aí um complemento da geração anterior, mas que discordava aí, né, de pontos, e que são pontos bem fortes aí, também, que são tratados aí sobre esses temas, né? Deixa eu ver aqui algum outro ponto, que seria ali um ponto bastante interessante para mim deixar em destaque aí para vocês poderem se organizar aí. É muito importante eu lembrar, né, que Fernando Pessoa, ele é uma grande figura aí na produção modernista em Portugal, né? Mas por que será que essa imagem que ele tem aí, né? Ele cria heterônimos, né? Ele apresentava ali características bem particulares. Por isso que eles escreviam textos bem diversos, né? Então, só para lembrar vocês, heterônimos aí, dentro da literatura, vocês vão ver isso daí, ele é um desdobramento aí da própria personalidade do autor. Então, nos artigos que eu deixo para vocês poderem fazer as leituras, vocês vão ver essas diversas personalidades que Fernando Pessoa coloca sobre isso, né? Então, ele cria aí outras pessoas, né? Então, heterônimo aí é um desdobramento da própria personalidade do autor. Então, é a criação de outras pessoas, né? Então, heterônimo é diferente de pseudônimo, né? Porque ele atinge aí uma maior complexidade, né? O pseudônimo aí é apenas uma criação de nomes fictícios, né, para uma mesma pessoa. E o heterônimo é mais que um nome diferente, né, é uma outra pessoa que se cria. Então, Fernando Pessoa, a gente até tem que lembrar sobre isso, né, o ortônimo é ele mesmo, né, e o heterônimo aí aparece ali outros personagens em outras situações que vocês vão desdobrar ali os artigos que eu deixei para que vocês possam tá abarganhando aí, né, de maiores informações aí sobre isso daí. Né? Então, pessoal, bastante atenção aí na organização mesmo da atividade presencial, porque ela vai consolidar, né, tudo que aconteceu dentro do modernismo de Portugal, né, tudo que a gente precisa aí tá engajando para que a gente conheça e entenda esses conceitos, né? Então, o que eu não esqueço? As correntes literárias modernistas, elas se organizam, né, em torno da revista Orfeu,
Então, em 1915, aí foi um movimento tipicamente ali virado para Lisboa, né? Então, a sua irreverência tinha como objetivo ali escandalizar o burguês, né? Colocava ali contra o provincianismo, né? E a literatura estereotipada aí, de uma tradição aí bem neossimbolista, né? Bem neorromântica. Então, os modernistas portugueses, eles não possuíam aí um programa estético literário, né? Mas eles pretendiam ali mais era derrubar as formas artísticas convencionais ali pelo próprio escândalo. Então, a revista Orfeu, ela teve ali dois núcleos, né? O primeiro foi ali um projeto luso-brasileiro, com a direção ali de Luiz de Montalvô, né, e de Ronald Carvalho. Então, Ronald Carvalho, na verdade, ele contribuiu ali para a aproximação mesmo do modernismo dentro desses dois países, né, dentro do Brasil e Portugal. Então, a ruptura, ela será maior lá no seu segundo número, né, no seu segundo lançamento, quando Fernando Pessoa assume a direção disso aí, né, junto com Sá Carneiro, né? Então, quando ocorre ali um maior distanciamento do decadentismo, né, que está entrelaçado no período anterior. Então, lá no período da ditadura, aparece ali, quando eu falo do período da ditadura, nós estamos colocando ali 1927, né? Então, aparece ali a revista Presença, que é a segunda etapa sobre isso, né? E com ela vai acentuando aí essa inclinação com o desligamento aí, né, do escritor, olhando para a situação social do país, né? Então, com o presencismo, o ideário modernista ali, ele vai se voltar mais para uma ênfase em questões psicológicas, né? Desligadas aí dessas grandes questões que são questões sociais. Então, fatos que eu preciso caracterizar do modernismo aí é que ele se dá ali no início do século XX, né? Corresponde aí a um grande período, né, de instabilidade dentro da Europa. Então, é uma época aí, na realidade, de extrema insatisfação, né? Claro, já se entende isso aí no primeiro encontro que eu deixei gravado para vocês na primeira aula. Então, há uma insatisfação, há uma instabilidade, né, ali dentro da Europa, né? Há uma ruptura aí com o desenvolvimento, né, que marcou aí a segunda metade do século XIX. Então, é um período aí de crise, né, da sociedade liberal burguesa, né, que vai aí desaguar na Primeira Grande Guerra, né, e na crise aí de 1929, que é bastante conhecida por todos nós, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, são questionados, né, os princípios positivistas aí dentro do século XIX. Então, ao mesmo tempo que se registram aí profundas transformações em todos os campos de conhecimento no nível teórico, né, a questão da teoria da relatividade de Einstein, a teoria das quantas, né, de Planck, a teoria psicanalista de Freud, a linguística estrutural de Saussure, né, no nível do nível técnico aí da questão da eletricidade, do telefone, aviação, tem até parte da primeira aula ou na segunda aula que eu coloco para vocês como é que eu posso falar, esse alavancamento nessas de novas descobertas sobre isso, né? Então, essa crise aí do progressismo, né, evolucionista, ela criou essas possibilidades aí para o surgimento mesmo de ideologias, né, que são ideologias irracionalistas aí ao final do século XIX e na primeira metade aí do século XX, né? Vocês vão também acompanhar sobre isso, né, e vão ler muito sobre isso aí no decorrer das aulas que eu gravei para vocês, né, e até no próprio material que eu deixo, né, ali para vocês poderem alcançar o objetivo final de aprendizagem de vocês. Então, falar sobre esse tema com vocês, gente, é remeter mesmo, né, a um período muito curto, né, um período que parece que está aqui na cara da gente, né? Ele começa ali bem devagar, 1900 e pouco. Então, a gente não pode nem acrescentar e nem pular muito sobre isso, porque senão a gente acaba entrando aí em outros períodos, em outros ambientes aí, que já não é mais, né, cabível aí a nossa disciplina. Bom, então, expliquei para vocês aí como que será dado, né, como é que será organizado aí as nossas atividades virtuais. Expliquei para vocês aí também como é que se dará
essa questão aí da atividade presencial, que é essa temática aí de filme que vocês precisam estar preparados, na realidade, para poder organizar aí o que a gente está vendo dentro da sala de aula e o que a gente está vendo também dentro dos artigos, e depois que assistir o filme, o documentário, né, a gente possa fazer essa resenha crítica aí de maneira bem abrangente, né? Então, só para a gente poder fechar aí esse primeiro nosso encontro, que hoje está com poucas pessoas, né? Não vamos esquecer, o modernismo português aí, ele tem início nos primeiros anos aí do século XX, né? E desenvolve até 1970, que a gente vai chamar de Estado Novo. Então, um período muito amplo da história da literatura portuguesa, né? Então, a gente tem aí 3 diferentes momentos, né, que a gente está vendo aqui agora. Então, hoje a gente está vendo a questão do orfismo, mas tem o presencismo e o neorrealismo, né? Então, o presencismo, por exemplo, né, que é tema do nosso, daqui 15 dias que a gente vai falar, a gente já barganha ele ali, já mata ele de uma vez só, né? Mas o interessante é que a gente não esqueça, que a gente não fique memorizado na gente a questão do orfismo, né? Ela é conhecida aí como a primeira fase do modernismo de Portugal. Então, ela é criada aí por um grupo de artistas portugueses, né? E Fernando Pessoa, ele é o ápice. Mário de Sá Carneiro também é companheiro dele ali, né? Então, eles desenvolvem isso daí. Então, a literatura moderna, né, em Portugal, ela pode ser analisada, né, através do orfismo, né? É o ponto inicial aí. Ele conta aí com diversos representantes, claro, né, que deixam ali uma contribuição muito grande para poder desenvolver isso daí dentro da língua portuguesa. Então, ao iniciar isso em 1915, aí, em meio a esse período político-econômico, né, muito pesado dentro da Europa, então esse clima aí de tensão, né, que um grupo aí de artistas plásticos, né, de escritores, eles acabam se unindo aí para poder encontrar essas novas formas, né, de expressões literárias que rompessem mesmo aí com esse meio cultural português, né, um meio muito tímido, muito acanhado, inclusive. Então, a Europa, ela experimentava ali a eclosão, né, de diversas correntes estéticas, né, o futurismo, o cubismo, a vanguarda ali que conquistaram, essas vanguardas ali que acabaram conquistando, né, ali espaços entre várias manifestações artísticas, né, e rompe aí com esse passado, com essa tradição simbolista que era vigente até o momento, né. Então, influenciados aí por essa efervescência dentro da cultura ali dentro de Portugal, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Amanda Negreiros, Raul Leal, quem mais? Ronald Carvalho, que é o brasileiro, né? Então, ele faz a publicação, inclusive, aqui no Brasil, né? Então, eles criam essa revista Orfeu, e por aí, e através dessa própria revista, é que recebe o nome de Orfismo, né? Com o objetivo mesmo de divulgar aí o modernismo em Portugal. Então, a revista Orfeu, ela acaba sendo responsável mesmo por disseminar, né, essa estética modernista, embora, né, influente aí no meio literário, né, só teve 2 publicações, né, uma em 1915, depois uma em março de 1915 e a outra em junho do mesmo ano aí. Então, essa incompreensão dessa crítica conservadora, né, então, vê-se aí Mário de Sá, que foi o inventário aí dessa situação todinha, ele acabou não querendo publicar o terceiro exemplar sobre isso, né, por conta aí até de falência, né, e outras situações literárias que vocês vão se organizando aí no decorrer dos artigos que a gente fala. Quando eu estou falando desse fracasso comercial que foi a revista Orfeu, né, mas ela deixou ali uma imensa contribuição, claro, para a literatura moderna, né. Esse primeiro exemplar dela, o primeiro número, como a gente pode dizer, ele marca, né, o início, ele é o pontapé disso daí. Então, as suas páginas aí, as suas poesias aí nas suas primeiras páginas, né, ela rompe aí com padrões estéticos grandiosos, né, esses contornos aí de abandonar aquele caráter histórico que se tem, né, então uma nova poesia, né, o homem aí, ele existe ali, ele toma um espanto mesmo de ver ali essas temáticas, essa preocupação com o futuro,
né? Então, essa ruptura ela causa grande estranhamento, né, entre a crítica literária, que acabou abalando a burguesia, que era acostumado ali com aquele estilo mais de passado dentro da sua literatura, né? Apesar da sua relevância até 1927, né, mas aí ela cede espaço, né, para a segunda geração modernista, que é o presencismo, que a gente vai falar na próxima aula, né? Mas a gente precisa conhecer, né? Na realidade, a gente precisa fazer a leitura de artigos sobre isso, assistir às aulas sobre isso aí, para a gente poder aprofundar. Bom, gente, haja vista o tema, né, que é colocado para vocês, também aí a estrutura que se tem, né, aqui eu mostro para vocês, nos slides vocês vão ter aí algumas outras contribuições aí para vocês poderem se organizar dentro das gerações, né, mas hoje é só o ofismo mesmo que a gente vai estruturar, que a gente vai trabalhar para poder desenvolver aí as nossas ações, tá bom? Então, deixa aí um grande abraço para vocês, depois vocês assistem no momento que der, só chama atenção para, com relação ao tempo da realização das atividades, não haverá modificação aí de nenhuma forma, né, nas datas, bastante atenção com a atividade que é individual, presencial no polo, assistam as videoaulas, né, organizem aí o material de vocês para que vocês possam estar atentos aí, e no dia 25 de abril é que será aí o nosso próximo encontro. Então, dia 18 a gente não tem, por conta dos temas, né? Nós estamos tratando de temas muito curtos. Então, vocês precisam fazer os estudos da videoaula, precisam fazer as leituras, para depois se organizar aí e desenvolver as estruturas de vocês. Grande abraço para todos, ótimo estudo aí, e que tenham sucesso na jornada da qual a gente está dando início aí neste momento. Bye, bye.